Olá, bem-vindos para mais uma aula do projeto de extensão Augusto dos Anjos e o ensino de física. Essa é a aula 6 e nessa aula a gente vai debater um pouco sobre alguns exercícios, sobre óptica geométrica e também fazer um apanhado do que foi passado nesse projeto, fazer uma espécie de culminância do projeto, falando o que foi abordado, ou os benefícios, os pontos positivos que ele trouxe para nossa formação e também para o entendimento da física, também para saber como isso influiu na aprendizagem dos alunos, de vocês, alunos, e saber quais são os pontos que precisam ser melhorados. Então, esse projeto é desenvolvido, como eu já falei em outras aulas, pelos graduandos de licenciatura em Física, Aline Ana, Douglas de Oliveira, Clarice Maria e eu, de Jaine Araújo. É orientado pela professora Kalinka e é desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba, uma parceria com a ECIT Dr. Dionísio da Costa, onde a gente tem como professora colaboradora, a professora Maria Coretti. Então, vamos falar um pouco, vamos debater um pouco sobre algumas questões relacionadas à óptica geométrica nessa aula. E a emergência da... Olá pessoal, meu nome é Douglas. A gente vai dar continuidade aqui ao questionário. E eu fiquei explicar um pouquinho sobre os filhos planos. Foi a parte que eu expliquei. Se você teve alguma dúvida que foi tirada, você pode entrar em contato com a gente, tanto pelo grupo ou mesmo ver os vídeos que a gente disponibilizou no YouTube para vocês verem. Vamos partir para a questão do espelho plano, que seria a segunda questão. A questão diz o seguinte: dois pontos luminosos, A e B, que seriam esses dois pontos aqui, estão diante de um espelho de plano E, seria essa linha preta aqui. Conforme a figura, qual a distância entre o ponto B e a imagem do ponto A? Então ele quer saber a distância que vai de B, que é daqui, até a imagem aqui, que se forma em A. Seria a imagem de A, a imagem virtual de A. A linha, vamos dizer assim, seria a imagem. Então, como a gente vai calcular isso? No vídeo, eu expliquei que os espelhos planos têm uma simetria. Então, no caso, a distância de A até o espelho é a mesma do espelho até a imagem formada de A. E isso pode ficar muito bem claro naquele experimento que eu coloquei na aula, que o cara mostra, colocando uma moeda na frente do espelho e medindo, colocando uma moeda atrás, onde seria formada a imagem virtual. Tipo, ele coloca a moeda atrás, praticamente onde o espelho, como vê no espelho. Então, você medindo essa mesma distância, vão dar o mesmo resultado. Por exemplo, a distância de A até aqui, até o espelho, vamos supor que é dA. Então, a distância do espelho à imagem vai ser dA também. Então, eles são iguais. Então, pronto, aqui, vamos ver os dados. Então, qual é essa distância de A? Então, é só somar o 8 que está aqui, dando 8, mais o 16. E o valor de A vai ser 24. Então, ele quer a distância de A, de B, quer dizer, até A. Então, é só pegar esse 24, que vem daqui, por exemplo, aqui é 24, somar por 16, que é de B, que ele quer de B até A. Então, seria isso aqui. Como ele deu que B é 16, tem a simetria. Abaixo só somar o lado de B até o espelho, e do espelho até a imagem. Que no caso da D seria 24. E o resultado ficaria 40 centímetros.
E a alternativa seria a D, na questão. Falando agora, né, dos espelhos esféricos, que podem ser côncavos ou convexos, né, que foi falado na aula 4. E a gente vai fazer uma questão, né, relacionada a esse conteúdo, que fala da construção, né, de imagens, né, nos espelhos côncavos e convexos, como é que essa construção acontece, né? A gente sabe que para o espelho convexo só existe um tipo de construção, né? Que é a virtual, direita e menor. E no caso do côncavo, né, a gente tem várias tipos de construções de imagem, né? Isso vai variar muito de acordo com a distância em que está o objeto ao espelho, né? E a gente viu lá também como é avaliada essa questão em relação à equação de Gauss, né? Dos pontos conjugados. Então, a gente vai trabalhar essa questão no sentido de ser um espelho côncavo ou convexo e também a relação existente, né, nessa lei de Gauss, né, dos pontos conjugados. Então vamos para a questão. A questão no questionário, no formulário que foi fornecido, né, é a questão 3 e traz, né, num anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros do espelho. A natureza do espelho, a distância focal e o raio de curvatura do espelho serão respectivamente. Então, o que é que a gente tem que atentar? Ao que a questão está pedindo. A questão pede, né, qual é a natureza desse espelho, se ele é côncavo ou convexo. E se ele for côncavo ou convexo, de acordo com isso, qual é a distância focal, né, e o raio de curvatura que ele vai trazer para a gente, né? Então, a partir desse enunciado, né, a gente pode construir essa imagem aqui, onde o espelho é essa lateral direita, né? E onde está o vértice, e representa aqui, né, o vértice, o foco, o centro de curvatura e o anteparo, né, onde está sendo construída a imagem. Então, pelas regras de reflexão, a gente vai... Aqui o objeto, né, no caso, está entre o centro de curvatura e o foco, né? Então, pelas leis de reflexão, né, a gente vai precisar de dois raios luminosos, né, que vão incidir sobre o objeto, bater no espelho e produzir a imagem. Bater entre aspas, né? Vai refletir, incidir sobre o objeto, né? Então, esse primeiro raio vai incidir sobre o objeto, vai bater no espelho, né? E passar pelo foco, causando esse pontinho aqui, né? Um segundo raio vai também passar pelo foco e vai bater nesse pontinho aqui, formando uma imagem real, invertida e maior. Então, se a imagem é real, invertida e maior, a gente tem que avaliar e podemos descartar logo que esse espelho não é um espelho convexo, né? Afinal, o espelho convexo, ele trabalha só com a imagem, ele só constrói, né, a imagem virtual direita e menor. Então, a gente já pode tirar aqui das nossas alternativas a alternativa B, né, que está falando sobre convexo, está dizendo que a natureza do espelho é convexo, e a letra D, que também está dizendo que ele é um espelho convexo. Bom, então já temos a natureza do objeto, que é um espelho côncavo, que produz uma imagem real, invertida e maior, pois o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Então, sendo o objeto em imagens reais, ele está produzindo uma imagem real, o espelho é côncavo. Então, agora ele pede qual é a distância focal, né? Então, atentando aos números, aos dados que a questão nos dá, né? Nos dá aqui que
o anteparo está a 30 centímetros do espelho, ou seja, essa distância entre o anteparo e o espelho é de 30 centímetros. E a imagem, o objeto, né, na verdade, está situado a 10 centímetros do espelho. Então, o objeto, essa distância aqui equivale à distância entre o objeto e o espelho. E o vértice, né, no caso. Então, ele quer saber a distância focal, né? A distância focal, vamos pegar primeiro os dados, né? Onde DI, que é a distância da imagem ao vértice, que é de 30 centímetros, como eu falei, é a distância entre o anteparo e o espelho. E D0, né? Que é a distância do objeto ao vértice. Então, que é a distância desse objetozinho, né? Que aqui é uma seta, até o vértice. Então, a gente, com isso, né, para descobrir a distância focal, a gente pode utilizar a equação dos pontos conjugados, que na aula a gente trabalhou com essa daqui, né? Onde 1 sobre F, né, onde F é a distância focal, é igual a 1 sobre DO, né, que é a distância do objeto ao vértice, mais 1 sobre DI, que é a distância da imagem ao vértice. Então, basta a gente pegar aqui, né, e substituir o 10 na distância do objeto ao vértice, aqui no DO, né, e o DI, que é de 30 centímetros, aqui embaixo, né. Então, substituindo, a gente tem que 1 sobre F, né, a distância focal, vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 30. Então, fazendo o MMC, né, tirando aqui o MMC entre 10 e 30, a gente vai identificar que o mínimo comum entre esses dois números é 30. Então, fazendo aqui 30 dividido por 10 vai dar 3, né? Vezes 1, que vai dar 3. 30 dividido por 30 vai dar 1, e 1 vezes 1, 1. Então, aqui a gente já sabe que 3 mais 1 vai dar 4, né? Então, multiplicando aqui meios pelos extremos, F vai ser igual 4F, né? No caso, vai ser igual a 30. Porque 30 vezes 1 é 30, né? Então, isolando F, né? A gente vai ter que F é igual a 30 dividido por 4. Que fazendo essa equaçãozinha bem simples, vai dar que a distância focal é igual a 7,5. Então, daqui a gente já descarta a letra C, né, que está dizendo que a distância focal é de 9,5. E ficamos com a letra A e B. E E, quer dizer. Então, para saber o raio de curvatura, né, a gente basta saber que o raio, né, de curvatura é dado por 2 vezes a distância focal. E que a gente acabou de descobrir aqui. Então, basta substituir, né? R vai ser igual a 2, que é da fórmula, vezes 7,5. Que fazendo essa multiplicaçãozinha simples, vai dar 15 centímetros de raio de curvatura. Então, a gente fica com a alternativa A, né? Que é um espelho de natureza côncava, com 7,5 centímetros de distância focal. O seu foco está a 7,5 centímetros, né? E 15 centímetros de raio de curvatura. Então, tá aí a resposta, né? A finalização da questão. Continuando, a quarta questão, ela fala o seguinte: com uma lente de aumento sendo convergente, um estudante conseguiu acender um fósforo situado a 10 centímetros da lente, aproveitando a luz do sol. Qual é a distância focal e a divergência da lente? Então, primeiramente, ele falou que da lente até o fósforo está a 10 centímetros. Então, no caso, seria 10 centímetros aqui. Então, ele quer saber a distância focal primeiramente, que seria a distância da lente até o foco, que
seria aqui, onde os pontos se encontram, e a divergência da lente, que seria a altura da lente que a lente está. Então, primeiro vamos focar na distância focal. A distância focal seria praticamente a distância da lente ao onde está sendo concentrada a luz total, a luz que está passando pela lente. Então, onde o fósforo pegou fogo seria o ponto focal, que na verdade seria esse próprio 10 centímetros que ele deu. E transformando em metro, que é a unidade de medida para a distância focal é em metros. Então é só basta transformar esses 10 centímetros em metros, que no caso é 0,1 metros. Então você já respondeu metade da questão. E a divergência da lente. No caso, a equação é dada por D igual a 1 sobre F. F seria a distância focal. E a gente já achou qual é a distância focal. Seria 0,1. Então, colocando os dados na fórmula, fica D igual a 1 sobre 0,1, que dá 10. Então, a gente terminando a questão aqui, podemos ver que a letra E, que deu 0,1 metros a distância focal, e 10 de DI da divergência da lente. Falando agora, né, sobre os instrumentos ópticos, né, que a gente viu na última aula, na aula 5, e a gente abordou vários instrumentos ópticos, né, inclusive o nosso olho, né, que é um dos principais, dos instrumentos ópticos mais próximos da gente, né. Mas a gente falou também das lunetas, da máquina fotográfica, dos microscópios, das lupas, que são instrumentos ópticos bem simples, né? Mas que quando associados a outras ferramentas acaba se transformando num microscópio simples, né? E também tem o microscópio composto, que trabalha com uma associação de lentes, né? E são divididos também em instrumentos de observação e instrumentos de projeção, né? Os instrumentos de aproximação, de observação ainda se dividem em instrumentos de aumento e de aproximação, que os instrumentos de aumento trazem a imagem virtual maior que o objeto, né? E já os de aproximação são aqueles que a imagem não é maior, né, que o objeto, mas sim vista de um ângulo visual maior. Então, foram vários conhecimentos, né, que a gente trouxe sobre os instrumentos ópticos. E um deles foi o olho. A gente também trouxe algumas anomalias ópticas, né, do olho, algumas anomalias no olho, né, que era a hipermetropia, a miopia e a catarata. E a gente explicou bem direitinho como é que cada uma funciona. Mas nessa questão que a gente propôs, a gente trouxe a anomalia, né, de hipermetropia, que é quando existe um encurtamento do olho, né? Quando o encurtamento, no caso, pode ser esse encurtamento, né? Ou também a curvatura da córnea ou do cristalino, que é insuficiente, né? Então, no olho normal, a gente consegue enxergar um objeto nitidamente, né? Sem fazer esforço, a 25 centímetros do nosso olho. Isso no olho normal, né? Então, quando a gente tem hipermetropia, esse ponto próximo, né, que se chama ponto próximo, né, que é o ponto mais próximo que o objeto pode estar do nosso olho, sem que ele precise fazer força, é de 25 centímetros, né? Quando é na hipermetropia, esse ponto próximo é superior a 25 centímetros e, por isso, a pessoa não enxerga bem de perto, né? E essa correção é feita com lentes convergentes. Preste bem atenção nessa informação, né? Então, também é tratada pela lei a gente pode calcular, né?
como é feita essa correção através da equação dos pontos conjugados, né, de Gauss. Então, vamos para a questão. É a questão 5 do formulário que a gente propôs, né? Então, uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 50 centímetros da vista. Então, no olho normal, é 25 centímetros, né? Então, aqui na hipermetropia dessa pessoa, né, é 50 centímetros, ou seja, o dobro do aplicado, né, do olho normal. Então, para que possa enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a vergência da lente que deve usar. Então, a gente sabe que a vergência de uma lente é o inverso da distância focal da mesma, né? Então, ela pode ser dada por essa equação aqui. V igual a 1 sobre F, né? Então, como nesse caso, né, trata-se de uma pessoa com hipermetropia, a equação que a gente utiliza é aquela, né, que é também dos pontos conjugados, mas modificada, né? Como a gente pode ver aqui. Que é 1 sobre F igual a 1 sobre 0,25 menos 1 sobre PP. Onde PP é a distância do ponto próximo, né? A distância existente, né? E ela é negativa, já que ela produz uma imagem virtual. Então, como eu expliquei na última aula, né, a gente vê aqui como acontece nessa imagem, como acontece a hipermetropia. E a imagem dentro do fundo do olho, né, na retina, né, que ela é produzida num ponto além da retina, né? Então, por isso que a pessoa enxerga assim. A criancinha, né, que está mais próxima da câmera, do olho, no caso, se a gente for olhar por um olho de um hipermetrópe, essa palavra é bem difícil, a gente percebe que ela está bem borrada. E ao fundo, as pessoas estão mais nítidas, né? Então, voltando aqui para a equação, esse PP, né, que é a distância do ponto próximo, é negativo por causa que produz uma imagem virtual. Então, aqui para a nossa questão, ela é de 50 centímetros, né? E transformando para metros, ela vai ficar em menos 0,5. Por que a gente tem que transformar para metros, né? Afinal, na equação que a gente propôs, ela também está sendo os 25 centímetros de usualidade do olho normal, né? Também está em 0,25. Então, as duas grandezas tem que ficar igual, né? Os dois tem que ter a mesma unidade, né? Então, resolvendo aqui, né? A gente observa que se a vergência é dada por 1 sobre F, né? Que é a distância focal, então basta pegar essa parte aqui, né? A igualdade, né? E substituir. Onde tem 1 sobre F, a gente vai colocar 1 sobre 0,25 menos 1 sobre PP, que no caso aqui é menos 0,5. Então, V é igual a 1 sobre F, que a F é a distância focal, né? Então, substituindo, a gente vai ficar com 1 sobre 0,25 menos 1 sobre menos 0,5. Então, vamos ter aqui que basta só fazer a divisão, né? É 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 0,5. Desconsiderem esse menos aqui, porque senão, se a gente usar, né? Se a gente colocar o menos 0,5, a gente vai ter um mais. Então, não é um mais, é um menos. É porque é um erro de digitação. E a fórmula já está com esse menos aqui, né? Da imagem. Então, desconsiderem esse menos que está aqui embaixo. 1 sobre 0,25, né? Dividindo vai dar 4. E 1 sobre 0,5 dividindo vai dar 2. Então, 4 menos 2 é igual a 2 DI. Onde DI, né, é a unidade de medida da divergência, né? E ela significa dioptria. E é equivalente a 1 metro, a 1 m
a -1, né? Então, e agora, né? A gente tem, para nossa alternativa, a gente tem várias, né? A divergência 2DI está na letra A, na letra C e na letra A e na letra C somente, né? Então, como eu comentei, né? Antes de iniciar a questão, né? A correção da hipermetropia é realizada através das lentes convergentes, né? Então, que convergem essa disfunção, né? Para fazer com que essa imagem seja produzida em cima da retina, né? Na retina, e não depois dela. Então, para nossa alternativa fica a alternativa C, lente convergente, divergência 2DI. Então, fazendo agora um apanhado, né, sobre o projeto, a gente trabalhou bastante coisa, né? Vários poemas, desde o início, né? Pegando lá da introdução, né? Da obra e vida de Augusto dos Anjos, né? Que a gente trabalhou poemas como A Lágrima, Recordância de la mi juventude, O Lamento das Coisas, que foi um poema que eu identifiquei bastante cientificidade nele, né? Então, a gente trabalhou vários poemas, né, durante esse projeto, né? Com vocês na parte do segundo ano, né, que a gente tá falando aqui. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né? Então, na aula 1, que foi com todo mundo, né, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente se reuniu lá, né? Então, a gente falou um pouco sobre a vida e obra de Augusto dos Anjos, né? Como aconteceu esse interesse por ele, né? Desse tipo de poesia, né? Como é caracterizada a poesia dele. É um pré-modernista, né? Que também tem romantismo nele, mas o romantismo dele, digamos que é bem diferente do comumente pensado, né? Na aula 2, a gente viu a construção, o porquê que as coisas, né, são das cores que são, né? Tipo, o azul, por que ele é o azul, né? Então, a gente sabe que a luz solar, a gente falou lá, né, que a luz solar branca, ela é branca, né, e é constituída de várias cores. Então, quando essa luz branca incide sobre o objeto, né, as outras cores são absorvidas. Então, forma essa imagem, né? E a gente viu alguns princípios da óptica geométrica, né? Que era o princípio de um raio, né? A luz não faz curva, né? Então, um raio de luz, ele pode cruzar outro sem interromper, né? Um ao outro. Então, já na aula 3, que já foi com Douglas, aconteceu a explanação, né, sobre os espelhos planos, como é a formação de imagens nos espelhos planos, né? Uma característica bem primordial nos espelhos planos, né, que é a simetria, né? Ou seja, se um objeto, a imagem, né, do objeto é produzida dentro do espelho e tem a simetria, né? Então, do jeito que é um objeto é a imagem. Então, a gente tem esse espelho, né? Esse tipo de espelho. E na aula 4, a gente trabalhou os espelhos esféricos, né? E a refração luminosa, onde a gente caracterizou que um espelho não precisa ser somente aquele que a gente usa para se olhar, para se admirar, né? Não é só aquele espelho que existe no banheiro, no seu quarto, para você olhar. Existem vários tipos de espelho, e que um espelho, para ser um espelho, ele só precisa que seja polido, né? O espelho é tipo uma superfície
polida. O quanto mais polido, mais a imagem é nítida, né? E a gente viu esse tipo de espelho, né? Que é bem comum nos mercadinhos, para que ele consegue pegar uma imagem mais ampliada de quase todo o mercadinho, né? E a gente viu essa refração luminosa, né? Como é que acontece, as leis dela. Já partindo para a aula 5, a gente trabalhou as lentes, né? A questão das lentes, as lentes convergentes e divergentes. Como acontece a correção da imagem, né? Quando tem alguma anomalia da visão, né? Que nós vimos a questão do olho e vimos várias anomalias, né? Que são a hipermetropia, a miopia, a catarata, e existem várias outras, né? Como o daltonismo, que é aquela dificuldade em enxergar as cores do jeito que elas são. E fielmente, né? E há várias outras, né? Tem o astigmatismo também. Diversas anomalias da visão que são corrigidas através dos princípios da óptica. E por fim, essa aula 6, né? Que trabalhou as questões envolvendo todas as aulas anteriores, sobre assuntos de todas as aulas anteriores, né? Fazendo um apanhado dessas questões. Então, a gente gostaria de saber como foi para vocês essa experiência e saber mais, né? Para a óptica geométrica, né, foi abordado esses 2 poemas, Coração Frio e Festival, em que a gente encontra não só coisas da óptica, mas também, por exemplo, em Festival, na verdade, em que ele trabalha a observação dele em uma festa, né? Então a gente pode pegar aí a parte da acústica, da ondulatória também, no que se trata aos instrumentos de cordas, né? Que tem aí os símbolos, no caso são pratos, no caso os arrabis, né? Que são instrumentos de corda com origem arábica. Então, tem várias coisas que a gente pode tratar nesses 2 poemas. E no caso da óptica, no Coração Frio, a gente pode identificar aí sombra, né, que também foi explicado lá no início desse estudo, né, que como é produzido, como é feito a sombra, a penumbra, né, e como é que acontecem os eclipses. Então, foi bem trabalhado isso, né? E eu gostei, para mim, né, esses poemas de Augusto dos Anjos, eles são bem, assim, numa primeira impressão, né, eles causam assombro. Mas com o tempo você se acostuma com a dificuldade deles, né, de entender o que ele quer passar. E que, na verdade, apresenta vários ensinamentos, e a gente vê também que ele tinha um conhecimento muito aprofundado sobre o que ele fala nesses poemas, né? Em pegar termos muito específicos e intrigantes também, né? Para compor esses poemas, para escrever esses poemas, né? Então, fica a dica, né? Quem quiser ter mais acesso, né, a esses poemas, né? A gente trabalhou no 3º ano com outros poemas, né? E uns poemas que são bem famosos dele, como Psicologia de um Vencido, e que também trata da sua generalidade, na sua unicidade, né? Então, esse é o projeto, né? É o intuito do projeto, fazer com que a arte e a ciência caminhem juntas, já que são áreas que
que são vistas como opostas. Como é que a gente vai unir a arte à ciência? Mas, na verdade, todas têm, as duas, no caso, têm construções, digamos, não idênticas, mas próximas, em que elas se interligam, né? Então, ambas também têm a necessidade de explicar os fenômenos do mundo, né? De trabalhar essa questão. Então, por isso que a arte e a ciência também devem caminhar juntas, devem ser trabalhadas. E a física, ela também tem que caminhar nesse viés aí, também trabalha com isso, né? Então, a gente gostaria de saber o que vocês acharam do projeto de extensão, né? Que deixem aí nos comentários alguma coisa. E eu queria agradecer bastante ao pessoal do segundo ano que participou, que trabalhou, né, com a gente nessas 6 aulas, né, de óptica geométrica, né, e dizer que é um até logo, que a gente pode ainda ver alguns trabalhos por aí. Só para salientar, né, essas questões foram tiradas do livro do livro de física, né, do terceiro ano, do segundo ano, na verdade, né, e que eu vou disponibilizar o formulário na descrição desse vídeo. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.